que superou, que teve a condição de olhar à sua volta, ver tudo destruído e fazer tudo de novo, de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada, e até prosperaram nessa visão. Então a pergunta dessa noite, quando você olha os seus escombros, quando você olha o que você perdeu, talvez o que você esteja vivendo, você vai chorar ou você vai se levantar e reconstruir? E exatamente hoje nós vamos falar mais três conselhos sobre o caminho bíblico para a restauração. Neemias capítulo 3, do versículo 1 e 2. Neemias capítulo 3, do versículos de 1 a 2. E assim nos diz a palavra de Deus. Os que encontraram, digam amém. O sumo sacerdote Eliasibe e o seu colega sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois de construir um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Enaneel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Convido você a dar um pulinho agora com seus olhos para o capítulo 4, versículos 1 a 5. Diz assim: quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Versículo 4: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante de construtores. Que Deus assim nos abençoe com essa palavra nesta noite. Esse trecho é exatamente a história de um homem que tinha de tudo para ser omisso em relação ao que estava acontecendo com o povo de Israel. Neemias é a terceira geração dos israelitas. Neemias estava no palácio do rei Artaxerxes. Neemias estava num local confortável. Neemias estava num local positivo. E quando ele recebe a informação de que o seu povo estava sofrendo, lá no capítulo 1, ele faz uma pergunta: como vai aqueles que foram levados para Jerusalém? E a resposta dos seus amigos foi exatamente essa: estão passando humilhação e vergonha. Neemias, como copeiro do rei, poderia: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, vou continuar na minha vida, estou do lado do rei, tenho conforto, tenho uma cama muito bem confortável, tenho alimento e não preciso me preocupar com isso. O que nós vemos no texto é que Neemias age de uma forma completamente ao contrário. Ele vai chorar, e durante 4 meses ele ora para que o rei desse uma chance a ele, para que pudesse falar sobre esse assunto. 4 meses se passaram. Neemias então, num dia em que estava servindo vinho ao rei, diz o texto que o rei olhou para ele e disse: o seu semblante está diferente, você nunca se apresentou para mim dessa forma, está acontecendo alguma coisa. E diz o texto que Neemias, com medo, abriu o coração e disse: como eu posso me alegrar se o meu povo está perecendo? E a partir daquele momento o rei toma conhecimento do que estava acontecendo, e o capítulo 2, o capítulo 3, convido você a ler depois o que se desenvolveu. Mas hoje eu quero falar exatamente do caminho bíblico para a restauração, no momento em que Neemias já está indo em direção a Jerusalém. E nós abordamos exatamente nessas mensagens que nós já conversamos, algumas características para você guardar. Por exemplo, para ter a restauração é preciso realidade, você precisa viver a verdade. Há muitas pessoas que se iludem com as suas crises, estão em crise, têm dificuldade, têm ruína na sua vida, mas não querem aceitar, dão desculpas,
tentam sair pela lateral, porque não querem assumir o seu erro. É a mesma coisa de você falar com um dependente químico: meu amigo, você precisa de tratamento, você está dependente, você é viciado. Não, eu só uso quando eu quero. Não entende que está necessitando de ajuda e socorro. Muitas vezes há pessoas que não querem perguntar, porque receberão respostas verdadeiras. A realidade é um princípio para a restauração. Inquietação: ninguém muda se não ficar inquieto. Se a coisa está ruim, está difícil, se você quer ser melhor, se isso não te incomodar, você vai continuar na mesma. Sabe por quê? Porque vai estar numa zona de conforto. A inquietação é o processo da restauração. Eu não estou conformado com essa situação, eu preciso melhorar, eu preciso avançar, eu preciso conquistar. E se você não tem isso, não adianta. Qualquer pessoa que falar na sua cabeça, você não vai aceitar, porque não há dentro de você a motivação. É aquele tipo de recado, né? O médico olha e fala assim: meu filho, você precisa fazer uma dieta, você precisa parar de comer gordura, você precisa parar de comer doce. Se aquilo ali não te incomoda, se o médico fala: se você continuar você vai morrer, e aquilo ali não te incomoda, ninguém vai fazer dieta por você. Você tem que ficar inquieto para que haja restauração. Eu não me conformo, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, essa situação tem que ser outra, eu não aceito, porque sem inquietação não há mudança. E aí nós falamos também da paciência, é necessária para a transformação, falamos da transparência, planejamento. O rei pergunta para Neemias: Neemias, quando você vai e quando você volta? Neemias perguntou para ele, porque queria saber exatamente se ele tinha planejamento. Vou te dar mais um segredo para você guardar aí: não existe restauração e conquista sem planejamento. Há muitas pessoas que vivem no empurrar da barriga. A crise no casamento já se instalou, a crise entre pai e filho, a crise financeira instalada, e só olha as contas, as dívidas. Mas se você não tiver um planejamento, como você vai sair disso? Você vai passar a ver os problemas aumentando na sua família, na sua vida, na sua saúde e nas suas finanças. Planejamento é o instrumento necessário para a restauração daquilo que ficou para trás. E aí falamos de integridade, falamos de uma inspeção detalhada, visão motivada e fé inabalável. Você perdeu o culto, uma pena, mas você pode ir lá na internet assistir ainda as 3 mensagens anteriores que abordamos tudo isso que nós falamos aqui. Hoje eu quero falar de um princípio também muito importante. Se você está anotando, anote aí. É o princípio da solidariedade, dividindo tarefas com os parceiros da restauração. Neemias, ele fala com o rei dá uma carta para ele, ele começa a passar pelos povos, porque ele precisava, porque a Síria havia invadido muitos povos, era como se fossem províncias, e ele precisava passar em alguns lugares. Ele pede ao rei: quando eu for eu preciso de carta, e era tipo um indulto do rei, né? Deixa passar porque está tudo certo. E essa caravana chega exatamente em Jerusalém. E aí diz o texto que ele começa a buscar ajuda para construir o muro. Você acha que Neemias foi construir o muro sozinho? Não foi. Neemias precisou de ajuda e cooperação. Então nós precisamos entender nesse texto que encontramos aqui a característica de Neemias: solidariedade e cooperação. Eliasibe, o sumo sacerdote, olha só, o sumo sacerdote, os seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram então a reconstruir. Neemias, ele faz um levante. Neemias, ele faz um motim de pessoas para poder buscar ajuda. E aí, irmãos, nós temos 2 princípios interessantes para a gente pensar aqui. Primeiro, há pessoas que precisam reconstruir, mas não têm coragem de pedir ajuda. Há gente que está vendo a sua vida descer ladeira, mas não quer dar o braço a torcer. Eu preciso da sua ajuda. Isso é muito triste, porque esse sentimento de egoísmo, de vaidade, de não dizer para o outro: olha, eu tenho uma deficiência e eu preciso melhorar essa área, você nunca vai conseguir reconstruir. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa de um médico, precisa de um pastor na área espiritual, precisa de um psicólogo para a gente poder conversar e colocar as nossas traumas para fora. Muitas vezes precisa realmente de sentar e chorar as dores da vida, mas infelizmente há pessoas que não têm esse pensamento, né, de exatamente buscar ajuda. Neemias colocou a mão na massa, mas ele também procurou pessoas
para lhe ajudar. E aí tem um outro princípio, ser solidário. Porque você precisa de ajuda, mas você também precisa abrir o seu coração para ajudar alguém. Você precisa ser alguém disponível para servir o outro. O egoísmo não cabe na vida cristã. Nós precisamos ter um coração solidário, misericordioso, amoroso, porque é o princípio de todas as coisas. E nós encontramos exatamente isso em Mateus capítulo 20. Olha o que diz o texto. Então Jesus chamou junto de si e lhe disse: sabei-os que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, será esse que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. É o exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. João capítulo 13, olha o que diz o texto: vós me chamais mestres e Senhor, fazei bem, pois eu sou de Jesus. Se eu, sendo mestre, lavei os pés, e também deveis lavar um dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. No Evangelho de Jesus, nós temos aqui o próprio Cristo sendo solidário, voluntário, para cooperar e abençoar vidas. A solidariedade é algo que precisa estar dentro do nosso coração e é um princípio de restauração, porque como é bom ajudar alguém. Como é bom você de repente encontrar alguém que precisa de estender a mão. Às vezes não precisa nem de muita coisa, ele só precisa de um abraço, de atenção, para ouvir, para conversar com ele. Às vezes são coisas simples que a gente faz e as pessoas ficam encantadas. Nossa, na hora que eu mais precisei. Às vezes para você aquilo não é nada, mas para a pessoa é muito. Se nós queremos ter uma restauração em nossa vida, em nossa alma e viver bem, nós precisamos, irmãos, viver o princípio da solidariedade. Se nós começarmos a pensar como Neemias foi humilde em pedir ajuda: olha, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, eu preciso de gente. E ele era o copeiro do rei. Ele não era engenheiro, ele não era soldado, ele não era nada, ele era um copeiro do rei, mas era alguém que tinha humildade de dizer: eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Eu acredito que a sua restauração pode começar quando a gente desce, aí Cristo sobe em nossa vida. Quando a gente diminui, ele avança. Quando a gente não quer aplauso, não deseja aplausos, de sinceridade, Cristo exalta a nossa vida de uma forma sobrenatural. E esse sentimento de solidariedade demonstra o amor. Esse sentimento de solidariedade, de ajudar, é uma demonstração de como Deus está fazendo a diferença em nossa vida. Quando nós olhamos o livro de Atos, diz que a igreja caía na graça do povo. O povo de fora começava a olhar a obra da igreja primitiva e ficava admirado. Eles cuidavam das viúvas, eles faziam milagres, eles adoravam aquele Deus, e a cada dia o Senhor acrescentava quem deveria salvar. A igreja cresceu porque ela se envolveu com a solidariedade, com tudo que acontecia à sua volta. É claro que se você pensar e falar sobre isso, nós não temos como resolver o problema do mundo, mas se nós pudermos ajudar, é algo sobrenatural em nossa vida. Então, irmão, princípio da restauração, solidariedade. Abra o seu coração para ser bênção na vida de alguém. Você não sabe como de repente você trazer o seu quilo faz diferença na vida de alguém. Quando você leva o alimento ao necessitado, quando você abraça, quando você sorri, quando você tem um ato de solidariedade com alguém que precisa. Então anote aí no seu coração, anote aí na sua agenda e coloque: princípio da solidariedade, dividindo tarefas com os parceiros de restauração. Segundo, o princípio da resistência. Olha o que diz o texto. Quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, e disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar as obras num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construções daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Ele estava colocando dúvida. Será que vai? Será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir? E aí entra Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa ir lá, subir naquele muro, e aquele muro vai cair.
Então o que Sanbalat e Tobias faz? Coloca um sentimento de falta de credibilidade, de dúvida, ele não vai conseguir. Uma das características que nós precisamos entender, irmãos, é que todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus, vai ter alguém em oposição. O mundo espiritual se levanta para o mal, mas também louvado seja Deus que temos um Deus que peleja por nós. Todas as vezes que você tentar restaurar os seus muros, fugir do pecado, mudar a sua vida, começar a fugir da prática de que que Deus está te olhando e está dizendo: isso aí está errado. Aí quando você, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu preciso sair dessa situação, e você começa a clamar, e você se levanta: eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou me jejuar, eu vou estar mais próximo de Deus. Você pode ter certeza que haverá oposição, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não faltam inimigos no caminho do povo de Deus. Todas as vezes que você tentar mudar, haverá o velho homem tentando surgir de dentro, fazendo você pecar, como também pessoas que irão colocar dúvida no seu coração. Mas aqui nós encontramos algo no coração de Neemias, sabe qual foi? Resistência. Neemias resiste à dúvida. As pessoas estão dizendo: você, um judeu frágil, vai querer levantar um muro? Você não consegue, você não pode, você não tem capacidade de fazer isso. Não acredito que isso vai dar certo. E o texto nos fala que Neemias, ele resiste, ele simplesmente ora a Deus, e diz o texto embaixo, né? Ouve Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles essa zombaria. Neemias resiste com fé. Meu irmão, quer um conselho? Se você quer se levantar da onde você está, se você quer viver uma vida com Deus, se você quer viver uma vida completamente diferente, eu quero te dar um conselho. Acredite, haverá pessoas que irão se levantar contra você, mas não desanime, resista. Tiago capítulo 4, 7 diz: sim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Continue a lutar pela sua causa, continue a pelejar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por aquilo que está no seu coração, e não dê ouvido a quem se levanta e diz que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, que você não vai restaurar. Resistir é a condição necessária do sucesso. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de um farol na ponta de uma ilha, e o mar estava revolto, e o mar vinha, batia contra aquele farol, as ondas explodiam como uma bomba, e daqui a pouco aquela fumaça toda saía, e o farol estava lá firme. A onda batia de novo e o farol estava lá, cumprindo a sua missão, sinalizar para que os navios não encalhem. Exatamente assim tem que ser a sua vida, meu irmão. As coisas vão bater, a vida vai bater, as coisas vão dar errado, coisa que você sonhou você não vai conseguir, mas você não pode desistir, você tem que continuar lutando, você tem que continuar sonhando, você tem que continuar pelejando e crendo que Deus fará o milagre. Neemias estava com os muros caídos, as portas queimadas, e ainda tinha gente atrás dele para perturbar. E é interessante que às vezes os críticos são os mais interessantes, eles criticam, mas não fazem nada para ajudar, não dão uma segunda opção. Tem um problema acontecendo, aí vem alguém para criticar, beleza, você tem a solução? Não tem, então para que está criticando? A gente precisa de solução, crítica não precisa. Críticos, né? O pessoal fala do pessoal que gosta de futebol, fala, né? Aí o cara vai lá, jogador de futebol famoso, bate um pênalti, perde o pênalti. Acontece. Aí todo mundo vai lá, descasca o jogador, né? Perna de pau, não sei o quê. Mas às vezes quem está falando nunca jogou bola, nunca vestiu uma camisa, nunca sentiu o peso de que é decidir um campeonato de frente para algumas traves. Aí você vai falar assim: ah, mas ele treina e ganha para isso. Tudo bem, ele treina e ganha para isso, mas nós somos seres humanos, não vamos falhar. E a crítica vem dura. Se o jogador de futebol não tiver uma estrutura emocional firme, ele surta, porque hoje ele perde o gol, amanhã ele faz 3, e a coisa muda. A nossa vida é assim. Nós precisamos saber que haverá sempre adversários que irão procurar nos derrubar, nos desanimar, fazer a gente parar.
Mas a gente tem que resistir, como Neemias, de forma humilde, pedindo ajuda. Resistir é a condição necessária para o sucesso. Você tem que continuar marchando e caminhando e confiando em Cristo, que vai te dar a vitória na área que você precisa restaurar. Se a área que você precisa restaurar, o emprego, a saúde, a família, eu não sei qual a sua área que foi destruída, Cristo vai te dar força para você restaurar. Mas é preciso você perseverar e resistir. Há uma frase de Martin Luther King, escute isso: se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje. Mas em qualquer circunstância, continue seguindo em frente. É exatamente isso que Deus quer de nós. Há um tempo difícil lá fora, há uma história sendo construída global. A peleja contra a igreja vai aumentar cada vez mais, as lutas virão para todos nós. No mundo tereis aflições, mas nós não podemos parar, não podemos desanimar. Com coronavírus, sem coronavírus, a palavra de Deus continua e precisa ser pregada. O mundo mudou, mas Deus continua no trono, e Ele é o mesmo, e a sua promessa é o mesmo. Hoje nós estamos diferentes, estamos divididos, um grupo de manhã, um grupo à noite, usando máscara, está um pouco diferente, mas o Espírito Santo continua no nosso meio do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Ele não nos abandonou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, 2020 foi um ano de dificuldade para todos nós, mas louvado seja Deus, chegou 2021 e é o ano de construir para a glória de Deus. Olhe os seus escombros, olhe o que você ficou para trás e construa, resista, invista, cresça para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Terceiro e último princípio para você anotar e guardar: o princípio da oração. Neemias era um homem de oração, porque ele sabia que quando o nosso agir não é o bastante, é preciso orar. Neemias orou para que o rei Artaxerxes abrisse o coração, e depois de 4 meses o rei fez uma pergunta a ele: por que você está triste? E ele então diz: como eu posso estar alegre se meu povo está perecendo? Neemias orou durante a zombaria, porque quando você vê o texto ele diz: ouve-nos Deus, estamos sendo desprezados. E se nós formos olhar a história de Neemias, Neemias começou a sua restauração com oração, exatamente quando recebeu a notícia, diante do rei, quando zombaram dele, diante dos opositores, com a confissão de pecados e durante todas as últimas reformas que foram feitas. Se você ler o texto de Neemias, Neemias está orando todo o tempo. A coisa está difícil, a coisa está pegando. Neemias orou antes, durante e depois. Se você está reconstruindo, se você quer chegar a algum lugar, se você tem um sonho, um projeto, meu irmão, começa orando hoje, continue orando no processo, e quando terminar, continue orando, porque a nossa vida tem que ser na base da oração. O nosso mundo é espiritual. Talvez algumas pregações por aí, algumas igrejas, vai dizer que você pode, que você consegue, que você é o cara. Aqui não, nós falamos que aqui nós dependemos é de Deus. Neemias diz, quando zombaram dele: você é um judeu pequeno? Neemias vai dizer no texto: mas Deus fará nos prosperar. A glória de Deus na sua vida, meu irmão. O que você tem, o que você vai conquistar, o que você pode viver amanhã, é Deus que vai te dar, mas isso só é possível com oração. Se nós chegamos até aqui, foi na oração. Se nós estamos nesse momento aqui vivos, 2021, foi oração. Quem aqui nunca orou em casa: Senhor, tem misericórdia, está morrendo milhares de pessoas, eu não posso adoecer, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho uma esposa para sustentar. Quem não orou desse jeito? Quem não orou pelos seus pais, os idosos? Senhor, guarda meus pais. Todos nós oramos de alguma forma e pedimos a Deus misericórdia. Os profissionais da saúde, tem muita gente aqui que trabalha em hospital, é enfermeiro, trabalha na área médica, na área da saúde, sabe muito bem entrar no trabalho naquele início, quando tudo ainda era muito confuso. Senhor, tem misericórdia, eu vou exercer agora a minha profissão, guarda a minha vida. Quantas pessoas antes de entrar no hospital colocar o jaleco e oravam em grupo? Senhor, guarda o nosso trabalho hoje. Sabe por quê? Porque tudo começa na oração, no meio tem oração e no final tem oração. E quando essa vacinar todo mundo, der tudo certo, e eu oro a Deus para que dê certo, quando a gente não precisar mais usar máscara,
nem álcool gel. Álcool gel até que é bom e higiênico, mas não precisávamos mais usar álcool gel, usar máscara. Nós vamos agradecer a Deus. Foram anos de luta, mas o Senhor nos sustentou. Eu creio nisso. Eu creio que em breve veremos isso. Infelizmente, há pessoas que só oram nos últimos minutos, quando tudo já se acabou, quando o leite derramou, quando a casa já está destruída, quando a saúde já foi embora, quando a vida espiritual está declinando, está desabando, quando está no fundo do poço, a gente começa a orar. E Deus ainda tem misericórdia, vai lá e ajuda. Não, vem cá, filho, vou te abençoar. A gente precisa aprender com Neemias. O princípio da restauração começa com a oração. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem algo a conquistar, e Deus está falando do seu coração. Meu irmão, antes de você botar a mão na massa, comece a orar. Comece a orar, porque vai levantar oposição. E se a gente não entender isso, que o mundo espiritual peleja contra nós, nós vamos viver à base de palavras motivadoras. E nós precisamos crer no poder do nome de Jesus em nossa vida. Amém, irmãos? Para fechar, Romanos 8, 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressa com palavras. E aqueles que sondam o coração sabem qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Deus tem interesse em abençoar a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo intercede por você, para que você não peque, para que você não caia, para que você não desista. Então, nesta noite, noite de restauração, tenha um coração solidário. Peça ajuda se você precisar, mas também estenda a sua mão para ajudar alguém. Tenha no seu coração o sentimento de resistência. Vai levantar gente querendo dizer que você não pode, não consegue. Vai levantar gente dizendo que nada, isso é sonho bobo, Gui, esquece isso. Esse ano está tudo quebrado, você não vai conseguir. Tenha resistência, creia no Deus que você serve. E terceiro e último, o princípio da oração. Ore como Neemias. No início do processo, e também no meio do processo, e no final do processo. Que Deus te abençoe nessa noite, meu amigo. Que você tenha uma semana de vitória. Que você resista todas as opressões do inimigo. E você confie que Deus está com você em todo o tempo. Nós recebemos aqui alguns pedidos de oração, nós vamos orar agora. Valentina pede oração para o seu irmão Fábio, está com o coração aflito, longe de Deus. Valentina está nos assistindo, Deus abençoe, Valentina. Vamos orar pelo seu irmão, que Deus possa assim restaurar. Se você está perto de nós, Deus abençoe você, venha nos visitar aqui. Deus tem coisa grande para a sua vida. Tem uma semana de paz, uma semana de vitória. Guarde isso, solidariedade, resistência e oração fazem parte do processo de tudo aquilo que Deus quer construir na sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nesse culto desta noite, nós queremos agradecer porque recebemos da Tua palavra porções daquilo que precisamos colocar em prática. Um coração solidário, que está pronto a servir o outro. Um coração resistente às críticas, às investidas do inimigo, porque ele veio matar, roubar e destruir. E ele veio matar os nossos sonhos, os nossos projetos, e nos tirar da Tua presença. Nós louvamos a Deus o Teu nome, porque é a oração que é a chave de todas as coisas. Nada podemos sem a Tua presença em nós. E agora, Pai, eu quero pedir a vida dos Teus filhos. Iremos para nossas casas, que Tu nos dê uma segunda-feira de vitória, uma semana de proteção e cuidado. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que as áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas, restauradas, melhoradas, porque nós não somos perfeitos. Que o Teu Espírito nos ajude a restaurar todas as coisas. Quero orar agora pela Valentina, que pede oração pelo seu irmão Fábio. Que essa palavra chegue ao seu coração, à sua família. Que nesta hora, ó Deus, haja o mover do Teu Espírito. Haja cura, haja transformação. Coração atrito, coração triste, coração atribulado. Nós oramos e repreendemos todas as hostes inimigas. Pai querido, que haja vitória para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa nessa noite. Enche o nosso coração de alegria e paz, porque Tu sempre fala ao nosso coração.
Abençoe a tua igreja, a segunda igreja batista em Gramacho. Te agradeço pelo culto da manhã que foi abençoado, o culto da noite também. Te louvamos pelos louvores, pelos irmãos que estão trabalhando na portaria, no som, no louvor, ó Deus, na ornamentação, na mídia. Que teu nome seja exaltado sobre todo nome. Nos dê, ó Deus, uma semana de paz e continue a falar ao nosso coração. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a todos. A você que está nos visitando, sente o desejo de participar de nossa igreja, convido você a falar aqui com a Jéssica, né, nossa secretária, ou então com o pastor, para a gente poder marcar um dia para a gente bater um papo. Que você tenha uma semana de paz, abençoado. Ore, busque a presença de Deus, solidariedade, resistência e oração. Que Deus assim abençoe a todos.